as invasões ao longo de 1500 e as grandes batalhas que aconteceram entre os potiguaras e os portugueses. Daí, após 200, quase 300 anos de batalhas ininterruptas, então eles conseguiram dominar em parte todo o território que era comandado pelo meu povo, né? E daí, então começaram a acontecer as ocupações, né, e tudo. Então, aqui, toda essa área de Montemor a Rio Tinto pertencia à família Londrigues, que comandava através vocês já ouviram falar das casas pernambucanas, né? Calosas pernambucanas, e teve muito massacre, muito genocídio também relacionado para essa dominação. E tanto que, como eles são descendentes de alemães, o casarão, a gente imagina que, pelos históricos, que ele foi construído para receber uma possível visita de Hitler. Então nós vamos ver agora. Suástica, né? É isso aí, né? Então a gente tem alguns cantos lá onde tem os lugares de tortura e várias coisas. Eu acho que a gente espera que esteja aberto para a gente poder dar uma olhada. Então é isso, vamos. E aí, tudo bem? Falei. Você viu, né? Ontem foi ao vivo, né? Foi. Isso agora é para os alunos. Os alunos. Isso. Senhoras, jovens. Isso, As meninas. Esse tronco, isso aqui é uma secupira. Secupira. Isso é uma secupira. Ó. Escuta, toma o que antes? Para carregar isso aí, não. Ah, sim, tem que tomar uma juremazinha, né? Não, mas tem. Lá eles tomam sim. Lá em. Como é que é? Mato Grosso. Pô, tá vendo? Ela quer tomar já. Não, menino, não é isso não. É tipo uma. Não, é uma. Um energético. Mas aí não foi energético. Foi na tora mesmo. Então essa é a 7ª Olimpíada que acontece. Sétima. É cada ano Cada ano. e vem de todas as comunidades. Todo o povo potiguara participa. O ideal seria que tivesse... porque daqui são a seleção para jogar a nível nacional. Inclusive já houve Olimpíadas internacionais, né? Então, mas ainda nós por falta de recurso e questões políticas internas também do movimento indígena, nós não conseguimos. Mas nós temos uma excelente equipe de futebol, de representatividade, né? Então acho que aqui vai estar fechado. Está fechado. Mas a gente pode. Por aqui a gente vai poder fazer uma rápida observação. Aqui dentro tem túneis. Tem túneis que saem em vários lugares. Embaixo mesmo desse casarão. Nessa sala aqui ao lado, tem ainda grilhões e tal, onde colocavam esses carros. É onde nós fazemos a nossa dança e há o projeto daqui transformar num museu indígena. Aqui a gente tem uma nova visão, em vez de ter a visão de massacre, a gente tem uma divulgação do povo, da cultura, né? Tudo isso, né? De resistência, né? Muito legal essa ideia. Então mas esse é um projeto, né? Esse é um projeto que vai alavancar tempo e busca, recursos, né? Então não é algo que a gente consegue assim de imediato, mas estaremos aí nessa luta, né? Então eu gostaria que vocês conhecessem dentro, infelizmente eu estou sem o acesso. Porque o secretário, acho que eu tentei falar com ele ontem no celular, muito esse corre-corre, não consegui, só consegui deixar aberto. Então agora se vocês quiserem perguntar alguma coisa,
Essa extensão vai até o outro lado, esse mato vai, quer dizer, ele tem, tá pelo menos preservado, né? Uma grande. Então ela foi um pouco do que foi no passado, foi mal. Mas ela tem. Cuidado com essa pedra aqui pra solta. É, essa daí. Não pisa mais não. Pessoal, essa pedra aqui tá solta, tá? Cuidado pra não se machucar. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Aham. Aqui a gente já pode ver algumas árvores, por exemplo, isso aqui é uma cupiúba, essa grossa aqui. Pra ela estar dessa grossura aí, ela levou Qual delas? essa aqui, ó. É uma cupiúba, né? Grande cupiúba, essa aqui é a que a gente chama capeira, mas também chama conhecida por imbaúba, né? Chama por imbaúba. Mas essa aqui, ó, essa grossura e essa espessura que essa tá aí, ela no mínimo hoje ela tem mais de 70, 80 anos para ela estar nessa espessura, essa aqui, né, que eu apontei aqui, né. Então isso era um grande reduto de fortaleza, né, dos moradores próprios da fábrica que fincaram aqui, né. Então isso hoje no nosso poder, na nossa mão, é sinal que a gente realmente é guerreiro, é batalhador e resistiu, né, a esses 5 séculos de genocídio, tanto cultural como genocídio geral, e mantendo firme a identidade que nós temos, né? Então, às vezes, eu acho que o maior desafio hoje nosso é mostrar que a história que contam sobre os indígenas nos livros é totalmente diferente da realidade estudada. A história que foi o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, o Brasil já tinha descoberto há muito tempo. Há muito tempo. Só né? nós, Potiguara, nós já éramos mais de 100 mil nessa área aqui, né, de Rio Grande do Norte, ou alguns falam Pernambuco, até o sul do Maranhão, né? Toda essa área era povoada por nós. Então, desmistifica toda aquela história, né? Que o Brasil foi descoberto, o Brasil já existia uma nação, já existia um povo, né? E assim, eu acho que eu sempre enfatizo essa fala de dizer que nós somos um povo indígena como qualquer outro, com cultura, com ciência, com tradição, só que infelizmente nós resistimos e sofremos a aculturação, a miscigenação, que foi grande, e mesmo assim nós se mantivemos aqui com esse tronco, né? Eu sempre costumo dizer que cortaram nossos galhos, né? E cortaram a árvore completa, mas esqueceram de fazer o principal, arrancar o tronco, a raiz que está embaixo. Então essa raiz floresceu e hoje somos nós, a raiz daquele gigante tronco do passado. Vamos lá? Vamos aos Ô Natan, a questão da prefeitura, porque existiam projetos passados de transformar isso num museu, um teatro, um anfiteatro. Isso na década de 90, não foi à frente nada, né? muito pertinente a sua pergunta. Na época de Marco Base. Isso. Essa ocupação e esse espaço aqui conquistado, especificamente do Casarão, é uma conquista recente nossa, né? Dessa busca de ocupações pelos espaços que já eram nossos. E, aqui é Vila Regina. Aqui é Vila Regina, né? A bem antiga chamada Aldeia Preguiça, ou Aldeia de Montemor, ou Sesmaria de Montemor. É essa região aqui, né? Assim, nenhum projeto deu-se em encaminhamento, como até hoje está só em pensamentos de acontecer, devido ainda à luta pelo território. Essa terra está demarcada, mas não foi homologada. Ela foi feito todos os trâmites e quando chegou em Brasília, eles vetaram lá, né? Chegou até
Nós conseguimos até o dinheiro na época para desintrusão, desapropriação dos indígenas, dos não indígenas dentro do. Mas aí, mesmo na época de Eduardo Cardoso, né? Eu lembro que eu tive uma audiência pública com ele lá em Brasília, no Ministério da Justiça, eu e mais o cacique geral e outras lideranças, e ele disse: o caso de vocês é complicado, porque lá é um distrito, então por enquanto vocês vão aguardar. Então, mas a gente sabia que tinha grande pressão política em cima, que não era pequena, né? Ainda existe. E aí agora nesse novo governo Temer, né, nessa nova mudança aí é que todo o processo retornou, né? Mas isso aqui já foi estudado, já foi feita a demarcação em tudo. Essa é uma demarcação via Ministério da Justiça. É importante que o nosso território do Potiguara, Jacaré São Domingos, César Maria de Jacaré São Domingos e César Maria de São Miguel, eles foram. Nós somos o único povo que nunca arredou o território, nós nunca saímos do nosso território, sempre permanecemos. Mas com as políticas, isso foi esse pedaço, essas 34, quase 35 mil hectares de terra dentro dos 3 municípios, foi doado em 1862, se eu não me engano, por Dom Pedro II, quando ele visitou aqui Mamanguape. Dom Pedro II, né? Dom Pedro II, então ele já oficializou essa doação, porque ele reconhecia os potiguara como povos originários aqui desse território. Mas aí isso não quer dizer que isso assegurou o nosso território. Teve muita resistência até lá para se manter vivo. E nós, na realidade, só conseguimos essa demarcação dessa terra pelo Exército Brasileiro, não foi pelo Ministério da Justiça, como demanda a Constituição a partir de 88, mas através do governo Figueiredo, né, que em 87 fez a demarcação das César Maria de Jacaré de São Domingos e São Miguel. Mas, porém, ele de 34 mil, ele deixou 24 mil. Ele 10 mil hectares, ele foi lá e... Mas, Figueiredo. Isso, os militares. Que deram 10 mil hectares. E nós resistimos e fomos em busca desses 10 mil, né? E hoje nós ainda mantemos esses 34 mil, 64 mil, mas em busca mais de 10 mil que está aí também em guerra entre nós, que no caso é o litoral norte, lá no Taep. Cadê o nosso antropólogo? Jamerson, ele tem acompanhado, né? Então hoje nós temos aproximadamente 34 mil hectares de terra dentro dos 3 municípios. E como posiciona hoje o movimento de vocês com relação à futura política, à nova eleição? Ou não tem posicionamento? O movimento indígena, vamos falar com o movimento indígena, né? O movimento indígena potiguara, relacionado à política, a gente sabe que nós tivemos grandes perdas com o golpe, né? E nós também não aceitamos o golpe. As eleições têm que ser legítimas, né? Então nós elegemos, independente de problemas ou defeitos, se a gente prega a democracia, então a gente precisava que fosse haver um plebiscito para saber se o Brasil retiraria Dilma ou não da função que o povo colocou, né? Então nós também consideramos o golpe, nós não aceitamos e brigamos por políticas de oportunidade para todos, né? Que o Brasil possa escolher. Nós tivemos grandes avanços na política no governo Lula, nos 10 anos do governo Lula. Eu acho que foi onde mais houve avanço, porque na realidade a luta indígena ela é uma luta eterna, né? Mas registradamente a partir de 1967 já começa a grande organização a nível nacional do movimento indígena e que se vai perpetuar até a consolidação da Constituição de 88. E dentro desse grande movimento e desse grande percurso, nós já trabalhávamos projetos, já criávamos políticas públicas inclusivas para nossos povos indígenas e que nunca tiveram esse pontapé. Então o Lula, ele foi o elo que deu
todo esse suporte, né, para isso. Eu me lembro que em 92 eu trabalhava na DEMEC, que era a delegacia do MEC, e se discutia a questão do resgate, da linguagem, da capacitação, treinamento, voltado para a comunidade indígena. Eu me lembro que eu participei de reuniões aqui em Recife, no Bahia, nesse sentido de trazer professores da USP, para a língua, todos esses. A cultura da comunidade. Esse é um projeto da ser aprovado. Isso era a política da lembrar ou sobre uma A política nacional, existe a política nacional indígena, né? Que a Constituição de 88 garantiu. Só que a política foi colocada no papel e precisava ser exercitada, né? Então, existia por interesse por parte da comunidade indígena, por parte da universidade, né, de fazer esse trabalho. Ele está no campo, eu falei com ele aqui, recursos, ele está no campo. Para treinamento de artesanato, para treinar a língua, resgatar. Esse 92. Prefeitura Municipal, Prefeitura Municipal, a delegacia do MEC, que no caso é o braço direito do Ministério na Paraíba, em 92. Eu estava presente. E foi feito todo esse processo de resgate. E hoje já tem um avanço muito forte com a linguagem, com a própria mudança das nomes de escolas, né? Isso. Em homenagem aos próprios índios nativos, né? Em vez de botar pessoas. A mãe do presidente João Figueiredo, não sei o quê, Castelo Branco. Né? Então, buscar lideranças locais, que eu acho que já tem em várias comunidades, várias escolas, essa mudança. Né? Nós tivemos assim, quando o governo começou a criar talvez o órgão que seria chamado o tão famoso SPI, que seria órgão de Serviço de Proteção ao Índio, na realidade o SPI era um órgão de repressão ao índio, né? Ele não era um órgão de proteção indígena, ele era um órgão de repressão. Inclusive ele era uma maneira de conter rebeliões e essas coisas todas ao longo do tempo, né? Só que um órgão como governo, né? Mas aí o nome era fictício, Serviço de Proteção ao Índio. E depois do Serviço de Proteção ao Índio do SPI, nós conseguimos a FUNAI, que aí a FUNAI era um órgão mais, vamos dizer assim, político, realmente de discussões, né, e voltada para isso aí. Então a FUNAI ela teve um avanço, um fortalecimento fundamental para os povos indígenas no Brasil, não só para o Potiguara como para os povos indígenas, mas ainda a política era de assistencialismo. E essa política de assistencialismo ela foi horrível para a gente, porque aí condicionou o nosso povo a ficar dependente. Então o governo, o índio tem terra, mas aí eu tenho que mandar um trator para gradear semente. Eu não quero mais que o índio pegue a semente dele e plantar a semente crioula, tradicional. Eu vou pegar a semente genérica ou geneticamente transgênica e levar. Então aí começou não. Então eu só vou trabalhar se tiver máquina para gradear. Eu deixei de fazer a minha agricultura de sustentabilidade familiar para esperar a máquina, para esperar a semente. Então começou a virar um marasmo dentro disso aí, se for horrível para totalmente uma estrutura que já tinha um desenho de luta. Então, mas aí também o isolamento do meu povo trouxe grande miséria, né? Nós, na realidade, em 1967, meu povo era mísero. Descia para... não tinha... as roupas que vestiam eram farrapos de roupa e as doenças que alongaram casa de taipa. Então, desestruturar tudo isso, né? Então, isso não foi fácil. Então, criou também aquela dependência do homem branco que vinha até a cidade e que tinha o poder de... Aí ele ficava olhando, então virou muito assim, a gente tinha uma série de pedintes, né? Algo desse tempo. Mas ainda se praticava aquela agricultura de subsistência, mas que ainda entre só o morador da praia era feita o câmbio. Eu tenho farinha, eu tenho batata, eu tenho mandioca, então eu troco por peixe, troco por camarão. Então, mas porque eles já estavam recuados lá na aldeia mãe onde nós vamos, daqui a pouco, né? Eles estão nos esperando lá. Então tem uma série de consequências que
que afetaram diretamente, né? Fora os que já eram mais graves, né? E que ainda se perpetuam até hoje. É um pouco assim, né, da nossa história. E na própria FUNAI tem divisão, né? Sim, aí muito bom falar na FUNAI novamente, porque eu tinha esquecido. O que é que acontece? Mesmo a FUNAI com essa missão assistencialista, mas ela foi um grande elo para a reafirmação dos povos, né, em seus territórios, né, em seus terreiros sagrados. Mas aí o governo disse, pô, a FUNAI, eu estou gastando, a FUNAI virou um elefante branco. Ele transformou ela num elefante branco, porque ele disse, essa FUNAI deu mesmo com toda a deficiência, ele deu muito suporte à reafirmação desses povos. Então vamos deixar que ela se esfacele, porque aí eles também vão, a tendência deles vão ser Então o que que acontece? Mas aí, ao longo dessa luta, nós se agregamos e estamos aí. Então são muitos desafios, independente que alguns tenham visões diferentes ou outros, mas aí o movimento se solidificou. Ele está sólido, né? Ele não está assim, com alto poder de desarrollo, ainda ao nível que nós queremos, mas eu acho que daqui a 30, 40 anos a gente tem já políticas bem solidificadas para o futuro. Esse é o desafio nosso, de vocês, né? E essa união da universidade. Isso é o que nós precisamos. Essa união, ela se dá em que instância? Assim, é regional? Ela se dá. Um dos problemas que nós temos gigante de esfacelamento é a política partidária. Essa sempre nos afeta diretamente. Porque ainda nós não estamos altamente politizados para defender um único objetivo. unificar todos os Unificar. Isso é complicado. Imagina você unificar a população, isso é complicado. O branco que tem um entendimento maior, então, e o indígena também, muitas vezes eu crio os olhos porque eu vou ser beneficiado por X. Então aí eu tomo o meu caminho diferente, eu tomo dele. E assim, mas aí nós já temos, mas a gente tem avançado, porque nós já temos conversado sobre esse enfraquecimento que acontece, né? E já há falas de, vamos unificar, vamos escolher só um deputado, vamos escolher alguém que nos represente. Então isso é bom, mas isso também, a nível nacional, como eu tenho acompanhado, é um desafio deles também. Não é só aqui. Não é só aqui, não se restringe aqui. É um desafio a nível nacional, né? E isso eu encontro com o norte, com o sudeste, todo mundo fala essa fala, né? Que acontece tem isso. encontros também, né? Temos, inclusive, eu disse que eu evolui muito, porque eu sou uma liderança jovem, tenho 12, não é jovem de idade, mas eu tenho 44, professor, mas jovem de 12 anos de movimento. 25. Quantos anos tem? 25. 12 anos de movimento indígena e durante os últimos 3, 4 anos eu viajei muito através da Política Nacional de Gestão Ambiental, curso itinerante, aí seminário com outros povos indígenas, Mato Grosso do Sul, Yanomami e outros povos lá bem distante de nós, e onde nós na realidade conseguimos falar a mesma língua, né? Então acredito que isso é questão de tempo para que a gente possa estar, claro, tem que encontrar um processo contínuo, né? Para a gente estar mais focado em si no movimento. O ATL é um grande símbolo, é uma grande representação da unificação nacional, né? Vai acontecer agora, breve, o ATL é onde se reúne todos os índios do Brasil. Tem aproximadamente, muitas vezes a gente calculou ano passado 1.200, mas nós temos lá 4.000 indígenas. Então imagina, 4.000 indígenas discutindo políticas públicas, encaminhamentos, fazendo pressão no governo, nas embaixadas, onde for necessário, fazendo a sua marcha. Então a gente tem mesmo avançado. Eu acho que, como eu falei anterior, esse problema do assistencialismo nos deixou muito quietos. Mas aí quando nós sentimos que o governo não estava mais dando o suporte necessário, aí nós começamos a procurar meios de se inserir ou de buscar apoio e de caminhar com seus próprios pés. Esse é o objetivo. O que o Otiane você falou?
ATL. ATL. É em Brasília. Vai ser no dia 26 a 29. Estamos tentando, junto ao governo do estado, entendeu? Vocês conseguiram, não? Onde? Eu não sei, mas o cacique, talvez nós encontramos o cacique geral, que aí eu vou apresentar a vocês e a gente pode já ter essa definição. Natan, e o APL está direcionado para quê exatamente? Algum tipo de produção específica? Sim, o ATL é a consolidação de todas as demandas, tipo uma conferência. Tudo que acontece durante o ano que impacta, ou de desafios, ou de conquista, né, que precisa acontecer, ou de problemas relacionados à educação, ou saúde. Nós fazemos uma grande mesa e debatemos entre diversos povos. E diante das especificidades diferentes de cada estado, a gente faz os encaminhamentos. Tem algumas coisas que precisam ser únicas, né? Tem que ser unificado, como a saúde. Hoje nós passamos por um grande desafio da saúde indígena, que é a municipalização, ou talvez eles querendo jogar bola para a universidade, aí a gente não quer isso, tá entendendo? Então, aí ou se não, botar para uma ONG ou de repente para um OS. E assim, a briga nossa é porque nós queremos que o governo tenha comprometimento com a saúde indígena, né? E foi criado a CESAI, foi um decreto criado pelo presidente Lula. Sabe que um decreto pode a qualquer hora vir. Então, nós fomos para a rua quando ele tirava a autonomia da CESAI, nós fechamos todas as BR a nível nacional e o governo retroagiu. Ele foi lá e... Então, sendo que é um direito garantido através da própria Constituição. A Constituição garante, mas eles não fazem... Qual é a Constituição? Tá só no papel. Foi na BR aqui Foi na 101, né? Mas só que aí nós articulamos, aí nós usamos, aí é onde entra as redes sociais e a globalização e a informatização através dos grupos. Vamos fechar, vai estar fechando tal dia, aí fechou em Maceió, aí fechou em Pernambuco, aí fecha lá. Eu tava lá no curso Pataxós, Pronto. Então a gente tem avançado muito nisso, né, James que nos acompanha bem de próximo. Então isso aí Natan, o que significa a sigla ATL? Acampamento Terra Livre. Acampamento Terra Livre, que bonito. Quantos anos tem cada ano? Quanto é a sétima? Não, as Olimpíadas é a sétima. As Olimpíadas, né? A sétima aqui na Paraíba. O ATL, vocês me pegaram. Pegaram agora. Jamerson, sabe quanto tempo já faz o ATL? Acampamento Terra Livre. Também não, agora vocês fazem. Eu prometo que dou resposta na sala de aula. Antes de luta, dentro do ATL, do que vivem as famílias? O que se produz? Essa discussão está posta? De viabilizar a venda, a compra, ou qual é a suposta vocação? Muito interessante o seu questionamento. O que acontece? Esse precisa ser, porque o ATL é livre, para que a gente possa propor, sugerir, discutir. No momento, como é uma questão assim de prioridades, né? Porque só são 3 dias e você precisa preparar toda uma documentação e seja para o Ministério da Justiça, seja para o Ministério da Saúde, seja para o Ministério da Educação, né? E assim a gente vive, mas é muito pouco tempo para se discutir tudo isso. Então, muitas vezes não há tempo se a gente tivesse passando um momento estável, aí era um ótimo momento para se discutir. Mas isso não quer dizer que alguém que esteja lá não possa propor essa pauta não está. Não, essa pauta. Então, eu acredito que uma das pautas que vai ser o foco desse ATL é a saúde indígena. Vai ser a saúde indígena, devido a essa problemática. Claro. Porque assim, além disso, tem o quadro de trabalhadores indígenas que trabalham nas aldeias, que estão ameaçados de não prestar mais serviço devido a um concurso público. Aí o concurso público aí vai inserir no problema de fazer um concurso público diferenciado, porque como é que alguém lá, não sei, vamos dizer aqui de Sergipe ou
Rio de Janeiro, não sei. Aí vem trabalhar com a população, passa no concurso público e vai trabalhar como agente de saúde indígena, ou como AISAN, né, ou como técnico. Então não vai funcionar porque tem toda uma especificidade, precisa ser local, né, como hoje acontece. Aí já tem indígenas que têm 15, 20 anos que já também trabalham. Então isso é uma preocupação que demanda muito sobre também essa forma de como o governo está enxergando. Na realidade, ele quer um meio de municipalizar. Ele está atirando para um lado, atirando para outro, para que as coisas dê errado, para que ele municipalize. Aí tira a responsabilidade do governo federal. E a capacitação, você falou assim que tem pessoas suficientes para assumir a área da saúde, da educação, professores da área de ação social, capacitado. A universidade que foi criado o campus aqui já tem algum resultado positivo para a região na questão da sustentabilidade, na formação dessa mão de obra? Boa pergunta. Dá para fazer uma teste. Assim como o Brasil não tem tecnologia suficiente para explorar seus recursos naturais e nós estamos mandando tudo para fora, a mesma coisa acontece com nós, povos indígenas. Nós ainda não temos mão suficiente qualificada para a demanda de atendimento. Mas, porém, entretanto, nós estamos buscando ocupar esses espaços com médicos, com dentistas, com enfermeiros, com técnicos, né? Então toda essa demanda que demanda para o atendimento especializado à saúde, nós estamos em busca de ocupar esses espaços. Mas mesmo assim, ainda é um longo processo até lá. Quem foi que deu esse espaço? Aí entra novamente. O Lula, ele foi um cara que abriu espaço para que houvesse essas cotas. Eu sou contra cotas. Eu sou sério, eu sou contra cotas. Mas, porém, como a dívida do Estado com o nosso povo é histórica, então era o mínimo do mínimo que ele poderia fazer. Quando fala assim, em formar médico, né, para assumir o cargo na aldeia, esse médico ele vai ter um olhar diferenciado também em relação ao cuidado, ao processo curativo na doença. Eu sei que ele vai fazer um trabalho mais preventivo, né? Mas eu digo assim, vai ser remédio ou as ervas? Eu falo para não perder a cultura. Como é que está se pensando isso? Esse também é um grande desafio, gigante desafio. Nós precisamos dar uma ênfase muito grande à atenção básica, que a saúde é a atenção básica. E a atenção básica é prevenir, né? Então nessa prevenção, ainda ela não acontece da maneira que deveria. Porque você vai ver muito caso de oncologia, vai ver diabetes, hipertenso. Então tudo isso é um processo de construção relacionado a essa atenção básica. Que se nós conseguimos recentemente a Secretaria de Saúde Indígena, imagina, nós estamos devagarinho construindo isso aí, mas isso é uma preocupação, principalmente para o médico que vem lá, que você sabe que não há de se negar que há os benefícios de você medicar através de um laboratório, isso facilita. Então, outro círculo vicioso é a medicina ocidental. E nós estamos tentando desmistificar essa visão, né? Eu estava dizendo ontem para o motorista que veio me pegar, porque não é fácil todo dia estar na universidade, está vendo a distância. Então, ele dizendo que meu filho tem um filho de 4 anos, ele estava gripado, aparecendo muito, eu vendo à noite ele enfiando o catarro. Aí eu fui lá e peguei um abacaxi, cortei, tirei uma coisa que fiz um lambedor. Em 3 dias ele estava. O xarope, é por isso que eu falo, a volta às origens, você não tem o pajé. Justamente, então, mas meu povo ficou viciado, não. Esse remédio aí da mato não serve, mas isso aqui é imediato, né? Esse remédio é o imediatismo de todo ser humano, do capitalismo, de tudo. Então isso afeta diretamente, é complicado, né? A questão da rede, né? Então é todo esse. Então, professor, assim, desafios
Doutor Google, né? Doutor Google hoje está receitando muita gente. Tem que ter de alimento. Os nossos também. Redes sociais. Quantas as redes sociais têm sido importantes hoje para conseguir unicidade dentro do movimento indígena a nível nacional? Quanto isso facilita vocês quando vocês precisam se mobilizar? Como vocês encaram essa relação com as novas tecnologias? Como qualquer tecnologia, ela facilita, mas ela também, né, traz seus problemas. Mas acredito que se nós no caso nós povos indígenas, pudermos utilizar ela para os fins de facilitar a comunicação, quem está lá no Acre, para quem está aqui na Paraíba, para quem está lá no sul, no norte, fazer essa articulação, ela é bem-vinda, né? Porque as redes sociais elas podem tanto facilitar, como também elas podem, alguém pode intencionalmente colocar algo lá que não é real e também atrapalhar, né? Mas assim, eu acho que atualmente ela tem sido mais benéfica para divulgar cultura, para divulgar atividades, turismo, né? Turismo. Então nessa linha aí nós estamos, eu acho que ela é mais benéfica do que maléfica. Agora aí vamos para maléfica. A gente não faz mais as rodas de conversa, né? Porque aí todo mundo está no zap, eu nem olho um pro outro. Como é professor, eu não olho no olho. Então aí tem esse problema. Mas aí eu acho que isso aí a gente pode trabalhar isso aí tranquilo. Isso aí seria o mínimo dos problemas, né? No momento. Né? Como eu venho da linguagem, né, eu me preocupo com o idioma de vocês. A gente passou ali por uma escola indígena, aí eu fico perguntando, vocês têm esse cuidado de reproduzir a língua original? Não existe mais, o governo se preocupa com isso, existe uma política quanto à linguagem, vocês estudam na escola? Isso foi um grande desafio nos meados de 88, 89, 90. Né? 90, né? 90. 90. E como eu diria como revitalização. Porque resgate é que se tivesse perdido totalmente. E entre aspas, talvez, mas porque a perseguição foi tão grande a não falar o idioma, que alguns nossos parentes, que claro, eu acho que nem existe mais, a maioria morreu, esses que fazem isso, eles falavam a língua só depois que eles bebiam. Porque eles foram condicionados a não falar de forma nenhuma, eles não podia de forma nenhuma falar no seu idioma. Mas o sotaque ficou, né? Esse sotaque ficou como na aldeia mãe é muito. E aí como tá, isso é o sotaque da minha língua materna, né? Então assim, muito bom a visão de Tarcísio. Então da de 90, hoje nós temos diversos professores, talvez eu possa dizer em torno de 20 professores hoje de Tupi, e professores tradicionais que fazem parte daquela época de 90, nós temos ainda Seu Nel, Josafá, outro rapaz até aqui de Mamanguape. Também, né? Não, o Caboclo não fez parte não, se ele fez, ele não... É porque começaram muitas. Isso, como foram muitos, mas poucos concluíram. Mas para concluir foi. Um pouco. Aí inclusive aqui um amigo nosso, um professor aqui de Mamanguape, né, Almir, gente boa, então essas pessoas têm um pleno domínio sobre a gramática, sobre a pronúncia. Produziram o livro. Produziram o livro. São eles que produzem a própria cartilha anualmente, ou às vezes de 2 em 2 anos, eles mesmos confeccionam. Eu fiz um treinamento para os professores na área de educação ambiental em Sapé. Certo. Tinha para mais de 90 professores, né, para se formar, para fazer aí veio um professor de São Paulo. Foi. Para poder ensinar o tupi. Isso. Mas as famílias falam tupi? Aí Entre elas? O que acontece? Como a língua foi quase extinta, hoje algumas crianças que já fazem parte desse novo aprendizado, aí eles praticam, mas eles ainda são tímidos. É como que fosse nosso grupo chegando para se conhecer e não quisesse olhar no olho do outro, né? Então ainda é meio tímido isso acontecer, mas já está em
Um processo. Já está nesse processo. É um processo, né? Gradativo. Uma vez eu visitei uma aldeia lá no Rio Grande do Sul e uma coisa que me chamou muito a atenção foi a invasão das igrejas, né, nas aldeias. Certo. Como é que está a questão religiosa de vocês? Eu acho que o indígena ele abraçou muito a questão do país laico, né? Mas assim, independente, a Igreja Católica, assim, hoje o Brasil foi fundado como um país católico, né? Ainda predomina grande, mas na realidade o indígena, ele é católico porque eu sou católico, né? Aí tem o evangelho, as igrejas evangélicas, né, também, mas hoje, no nosso caso, até a própria igreja evangélica, ela organiza os toréis dentro da igreja e tal, os cânticos em tupi, tá entendendo? Então, acho que... Ela tentou se adaptar. Ela tá tentando se adaptar. Evangélica. A evangélica, A católica também não. A católica não... Já tem uns rituais mais... não dessa forma, mas ela pelo menos incentiva. Ela no ritual, no coisa, ela tá, né, tá aí, tá presente, tá participando. Então, assim, é como eu disse a vocês, então, a gente tem, claro que tem exceções, tem algumas religiões como a Assembleia, ou tem alguns pastores que são meio atrofiados, que chegaram a dizer, ó, isso aí é demoníaco, não dança essa cultura, não dança esse espírito aí. Então, aí ele disse, ó, se for assim, você tem que ir embora, vai embora. Então aí eles vão ter que ir se adaptando aí, porque não é nós que precisamos ser mudados, são eles que precisam mudar a visão de nos ver. Concorda, professor? Natan, uma pergunta, por que você é contra as cotas? Porque quando a discriminação com o indígena é muito grande e quando você entra na universidade, aí primeiro pessoal, ó, chegou o índio, ele só está aqui porque o governo abriu um precedente para ele estar aqui através de uma nota discriminação, a discriminação. Então, e outra coisa, eu acho que cota traz uma sensação de incapacidade, né? De impotência, e eu não concordo com isso. Nós somos capazes, nós podemos gerenciar esse território milhares de anos. Então, por que nós somos incapazes? Nós não somos, temos visões diferentes, ciências diferentes, né? Agora, para a competitividade do geral como um todo, das grades curriculares, da própria educação informal, né? Eu diria que o governo deveria criar oportunidades na educação para os povos indígenas, de ter essa educação, vamos dizer assim, Com qualidade. Com oportunidades para que nós pudéssemos competir de igual para igual com aquelas pessoas que estão no nível mais avançado relacionado à própria educação, que você sabe que não é fácil. Hoje só quem tem poder aquisitivo é que pode ter, dentro dessa educação formal, a capacidade de disputa, qualidade, né? Mas isso também causa-nos um desafio de aperfeiçoar, de buscar, mas aí tem um problema também. Como é que, se eu automaticamente direcionar só voltado para a educação formal, de repente eu posso me envolver tanto que eu esqueça quem eu sou. E eu não posso esquecer quem eu sou. Então tem que ser uma coisa... Um passinho de cada vez, né? Temos muito essa discussão, como é que poderíamos trazer para a educação formal a visão dos nossos povos, não? Como podemos, porque é tão impregnada do quadrado e este é mais redondo, não? E como então essa visão seria uma ventaja e não uma desventaja. Agora mesmo é desventaja, não, da educação formal, mas como mudamos a aula que poja essa visão, esta cosmovisão. Isso, cosmovisão. Aqui dentro. E ademais é que achamos que é o que é especial, não? A contribuição destes povos para o mundo é essa visão. A visão ocidental está no todo mundo, não?
Então, ali está o Diferencial. desafio, não? De trazer. Talvez mais bem temos que vir para cá, não na aula. A aula aqui. Pero, sim, é um desafio grande. Eu falava com o Jamerson sobre o que. Hein, Jamerson? Eu falava sobre o que nós escreveríamos, né? E ele tinha uma proposta, o Aldo outra, e eu disse eu tenho outra proposta. Porque eu disse que o desafio, já que eu estou junto com vocês, é nosso, é que a universidade, que é o caminho principal para a universidade, reconheça oficialmente como diplomas os conhecimentos tradicionais e toda essa forma de conhecimento passado ancestral. E a universidade não fazia, então a gente tem um único potiguara que tem ganhou o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal da Paraíba. E a gente pensa, mas isso é um tabu, como é que nós vamos conseguir criar uma grade, né? Uma curricular dentro do curso de antropologia, com esse conhecedor desse. Aí eu tava, sabe que às vezes eu passo, é complicado a vida do cacique, que às vezes ele acorda à noite e fica pensando. E eu cheguei a pensar que ele ganhou um título de honoris causa direto, né? Mas a gente poderia ser um catalisador, ser eu queria dizer, eu acho que é catalisar. Ser um buscador desse conhecimento gradativamente. Não que você chegasse ao topo, de repente para ser doutor, mas que você fosse avaliado pela própria universidade ou pelo próprio decorrer da intimidade do dia a dia, desses conhecedores, detetores do saber, através seja dos pajés, seja de quem quer que seja, e você fosse galgando como a educação tem, os níveis de primeiro, segundo, terceiro, né? Até mediante o seu conhecimento, mediante o seu trâmite a nível nacional, mediante como você se comporta dentro dos seus projetos, né? E claro que, evidentemente, não vai ser inevitável, eu não estou querendo que um indígena chegue lá na universidade e automaticamente se gradue só porque ele tem nada, mas contanto que isso seja um a mais, né? Seja algo a mais que conte na sua grade curricular, porque claro que você, para dar uma aula, você vai ter que ter noções pedagógicas, ter totalmente uma noção voltada para como é que você vai organizar o seu plano de aula, como você vai lidar com aquilo, mas que o conhecimento tradicional, que esse conhecimento ancestral, ele pudesse já contar como grade curricular a partir da própria observação, como acontece do antropólogo, dos pesquisadores que vão até a aldeia e fazem essa metodologia, né? Isso, tá entendendo? Não seria algo, né, bom, né, mas algo que valorizasse, porque eu acho que isso é o grande passo. Muitas vezes o doutor, não sei quem, ele senta lá na mesa e não, o cara tem doutorado, não sei o que, mas aí se eu pegar ele lá dentro da minha aldeia, ele não é doutor em nada. Né? Então há essa necessidade de entender esses conhecimentos diferenciados. A professora que é indígena sabe isso. Misturada. Bom, porque aí a senhora tem os dois lados, conhece o outro e o outro. Mais alguma pergunta? Eu só queria... Na URGS está tendo uma iniciativa muito legal de uma disciplina que está sendo dada por indígenas e quilombolas. Ela é totalmente dada por mestres da cultura popular, por mestres de saberes, né, que não são oficiais ou formais dentro da universidade. Oi? Qual o local? É na URGS, acho que é a Faculdade de Educação, se eu não me engano. E eles já estão na segunda ou terceira, Porto Alegre. E no Paraná, então já poderia verificar, né? Eu posso passar, inclusive, contato da professora. No Paraná também, as bancas de antropologia, algumas delas, quem faz parte da banca são alguns caciques. Tem um trabalho, acho que é Patrícia, Suruí. Um deles foi para a banca, foi ele que foi dar o aval, porque era ele que conhecia mais sobre o que o rapaz estava falando. Suruí tem avançado muito. Eu tenho muitos amigos. Eles estão mexendo com a questão de carbono, venda de carbono, então acho que os caras. Então a universidade está aceitando que eles realmente sejam os avaliadores naquilo que estão falando a respeito deles. Isso foi no Paraná, né? No Paraná. Em Minas Gerais, Ailton Krenar, por exemplo, né? Isso. Isso. História indígena. Não, muito importante. E essa moça que você trouxe agora, porque eu lembrei que, se eu não me engano, se é no Mato Grosso do Sul, ou é no próprio povo Suruí,
que eles têm eles criaram a universidade indígena, né? A universidade indígena. Aí assim, eles... Isso, Então é muito legal esse compartilhamento dessas informações, porque queira que não queira, eu sou um pingo d'água no oceano. Então por isso a universidade é tão importante, para que tenha essa visão, que abraça essa visão, que tenha essa visão, porque são vocês que estão, né? São os pesquisadores, são os projetistas da atualidade, e alguém tem que precisar dar o primeiro passo, tem que engrenar a primeira marcha, né? E eu estou aqui como uma das peças. Muito bom. Vamos. Seguimos. Vamos. Então, como é que vai ser agora? São 10 horas. A gente tem que programar agora o tempo realmente, muito, né? Porque tem um campo de futebol logo aqui próximo. Nós vamos só contornar, eu acredito que estava vendo futebol lá. Que é os Jogos Indígenas. Que nós poderíamos, vai ser, porque a professora falou em vocês fazerem umas entrevistas, fazer depende do horário, né? Porque eles estão nos esperando. Lá na São Francisco, vamos para lá. Aí eu acredito que a gente deveria ir para lá, né, para que eles não esperem demais também. Eu fui logo de manhã, eu estou num corre-corre grande, porque ontem à noite cheguei às 8 horas, não ia incomodar mais. Aí eu saí de madrugada, tá vindo o pessoal. Aí eu tive a sorte de encontrar o Luan, que aí já peguei o cadeado aqui. Então agora nós vamos, eu acho que é melhor a gente partir para lá, né? Para São Francisco, porque, né? Isso, porque a gente vai visitar o terreiro sagrado, então... Né? Vamos para São Francisco. Bom? Eles entraram com a fama, acreditam da terra, porque dizem que esse ministério do Potiguar, do sertanejo, do outro, mas Oi, tudo bom? A pessoa se acabando no nariz, a outra tá filmando a pessoa não mata uma criatura dessa. Só mais um pouquinho. Como tu é ruim. Tá vendo? Mas eu não tô com isso, porque eu falo o que eu quero, então... Você vai querer só esse Cimento maior aqui. Aí tu escolhe. Ou de boi. Não, não tem batom não. Você escolhe. Você vai